nós estamos falando da mente. A mente, ela funciona a partir do cérebro. O cérebro é o nosso hardware, né? E a mente é o software, né? O que acontece? Esse hardware, como é que ele é composto, né? Como é que esse hardware surge, né? Você nasce, seu cérebro vai crescendo e até a sua formação do cérebro, aí até os 6, 7 anos de idade, que o cérebro está crescendo, ele está formatando muito com base no seu DNA. Tem toda uma história que está, né, traduzida no seu DNA, né, pelos seus antepassados, que vai estar ali te formatando. Quando você começa a entrar no aprendizado, o cérebro começa a absorver esse aprendizado. Então, hoje, os pesquisadores estimam que metade do nosso ser, daquilo que nós chamamos de eu, tá, é DNA. Você herda. Então, você tem uma série de habilidades. Você, por exemplo, pode ter uma habilidade para línguas, uma habilidade para o esporte, uma memória muito boa, entendeu? Enfim, todas essas condições, né, que te dão características pessoais, né, e de transtornos, inclusive, né, tendência para doenças, para transtornos, como TDAH, que você está sempre falando sobre ele. Você tem uma herança hereditária. É a nossa base, digamos. É a sua base. Que é mais ou menos metade do que você chama de eu hoje, da sua personalidade, né, do seu self. Né? A outra metade é adquirida, que são as suas experiências ao longo da vida. Então, o seu cérebro vai sendo formatado adicionalmente, ele tem uma carga que ele recebe e uma carga é formatada. A ciência acreditava que o nosso cérebro, até os 21 anos, mais ou menos, quando termina a adolescência, ele está se formatando. Tá? Ele está formando as conexões todas neuronais, tudo isso vai acontecendo, né, principalmente ao longo da adolescência. Tanto que o adolescente cada dia um, né? Muda todo dia. Muda todo dia. Tá diferente. O que gosta, o que eu quero, quem sou eu. Aquela briga consigo mesmo todo dia, né? Porque o cérebro está se formatando. Isso vai se compondo até os 21 anos, 22 anos. Daí para frente, a neurociência entendia que o cérebro humano congelava, não mudava mais. Isso virou um dogma da neurociência até 30 anos atrás, quando surgiu toda a capacidade eletrônica de você examinar com ressonância magnética, você pôde ver o cérebro funcionando, coisa que não existia antes. A neurociência vivia de abrir o cérebro, é uma geleia, né? Você não dá muito. Você não sabe o que está acontecendo ali. Você não entende as funcionalidades do cérebro, não entendia. E tinha essa convicção de que o cérebro humano, depois dos 22 anos, não alterava mais. Com esse advento, com essa possibilidade da tecnologia, você pode ver o que eles chamam de ressonância magnética funcional, que é quase que ver um filme do cérebro. Então eu te provoco raiva, eu vou lá na ressonância no seu cérebro, na hora que você estiver, né, sendo visualizado na ressonância, no exame ali, né? Eu vejo aonde que está refletindo, quais são os neurônios que estão ali brilhando na hora que você tem raiva. Entendeu? Em maior atividade. Mas é energia, né? Ele brilha. Tá? Você tem como hoje técnicas que literalmente brilha, né? No lugar que está sendo provocado. Então hoje a neurociência conhece profundamente as funções principais do cérebro. Onde está a área de audição, onde está a área de visão, o papel do córtex pré-frontal, que é um elemento fundamental do nosso comportamento, define o nosso humor, né? Define a nossa qualidade de vida, inclusive. Nós dependemos muito do córtex. Toda a nossa capacidade de aprender depende do córtex pré-frontal. O cognitivo, né, que trabalha no córtex pré-frontal, que é o que nos diferencia dos animais, né? A nossa testa é até mais pronunciada do que a gente tem uma testa maior, né? Mais espaço pro se você comparar um crânio nosso com um crânio que você pode ver aí nos museus de história natural, de 2 milhões de anos atrás, do Homo erectus, por exemplo, né? É mais fundo. Entendeu? A cabeça é pequenininha. A diferença maior é aqui. Onde cresceu mesmo foi na testa, que é o córtex pré-frontal. Então, tudo isso, a ciência começou a identificar essas funcionalidades todas e, mais do que isso, começou a suspeitar que o cérebro muda com o tempo, que são as experiências. Então, aquilo que você tem de herança, mais o que você adquire logo na primeira infância, é mutável com o tempo. Coisa que a neurociência negava até 30 anos atrás. Tá? Então, hoje, a ciência já compreende o que eles chamam de neuroplasticidade. Nosso cérebro é plástico.
Tá? Então você que é um grande pesquisador, analista e sofredor de TDAH, entendeu? Sim, tudo isso. Você pode entender que você pode mudar isso. Esse teu cérebro TDAH que você tem, ele pode mudar. Não necessariamente que vai eliminar a causa, porque pode ser uma causa de origem, está lá na parte hardware, né, do cérebro, né? Está na parte genética. Né? Mas a parte comportamental que você adicionou com a sua experiência, tá? E certamente ela agravou, tá? Porque a experiência, principalmente na infância e na juventude, aquela história do TDAH, não, menino, você tem que prestar atenção, menino, você é um desatento, você está errado, aquela coisa da culpa que vem em cima, aquele complexo de que eu sou diferente, aquele complexo de que eu não sou capaz, tudo isso é induzido pela experiência. Isso já faz parte do cérebro que foi modificado com a experiência. Isso é alterável, entendeu? É reversível, talvez. É reversível. Cara, que legal. Então, hoje a ciência mostra isso com clareza. E a beleza disso tudo é que mindfulness é um grande instrumento para fazer isso. Eu vou te convencer a praticar mindfulness, com certeza. Eu comentei com o Regis aqui no começo que eu já pratiquei mindfulness, eu fiz uma aula online. E como bom ansioso, eu estava assim, com metade da minha mente focada e outra metade batendo a perninha assim, ansioso. Mas eu acho que eu falei para assim, Regis, eu acho que eu tenho que fazer um negócio em grupo, presencial, ao vivo. Foi na época da pandemia isso, eu confesso. Porque eu também acredito nisso, sabe? Eu acho que no futuro, quando eu tiver meus filhos, eu penso que eles têm que passar por uma experiência muito melhor na infância do que eu passei, para que não sofra tanto como eu sofri e tenha uma fase adulta mais fácil. Porque existe a neuroplasticidade, porém a neuroplasticidade a gente sabe que quanto mais velho o cérebro fica, ela fica um pouco mais lenta. Não é isso? Isso, principalmente no córtex pré-frontal. Tem um laboratório lá em Harvard que chama Sara Lazar. Sara Lazar é uma pesquisadora que inclusive esteve aqui no Brasil ano passado. Legal. E ela é respeitadíssima, tem muita publicação científica. Quem tiver curiosidade, entra no velho Google aí que tem muita coisa da Sara Lazar. E nesse laboratório dela, ela pesquisa a influência da meditação especificamente no córtex pré-frontal. Tá? Ela tinha depressão, era extremamente ansiosa, e aí ela foi fazer yoga, tá? E a professora de yoga, no final da aula, começou a dar alguma prática de meditação, que é muito comum, né, nos cursos de yoga, você fazer isso. Né? Aí ela começou a perceber que estava alterando o comportamento dela, estava fazendo bem para ela. Aí ela resolveu pesquisar isso, tá? E isso ela faz há mais de 20 anos, pesquisando o córtex pré-frontal e a influência da meditação no córtex pré-frontal, porque ela passou a ser praticante de meditação. E ela percebeu que as pessoas perdem praticamente metade da espessura do córtex pré-frontal quando chegam nos 70, 80 anos de idade. Você perde metade. O córtex pré-frontal tem 6 camadas, entendeu? Vai diminuindo. Você chega a ficar com 3 camadas no final. O que acontece com a idade? Tá? É que você vai perdendo a capacidade de compreender as coisas, principalmente de compreender. Junto com isso, você perde memória também, porque você perde a capacidade cognitiva, então o seu cérebro fica mais lento em trabalhar a cognição, a associar a memória que você tem com a compreensão dos fatos novos que estão surgindo, entendeu? Então o cérebro vai ficando mais devagar, quer dizer, por isso que os velhos são lentos, entendeu? Em compreender, né? Tá? Como eu medito há 40 anos, eu quero crer que o meu córtex pré-frontal tá inteiro. O cérebro está musculoso. Espero que sim. Porque nessa pesquisa ela demonstrou que quem medita há muito tempo, independente da idade, tá, recupera totalmente o córtex pré-frontal. Tá? Então, para ela, nesse laboratório, ela concluiu que a prática da meditação, ela realmente recupera o córtex pré-frontal. Tá? Então, isso é uma recuperação. Isso é bem testado hoje, muito bem testado. Já é comprovado mesmo. Bem comprovado. A gente pensa assim, muitas pessoas têm idosos em casa, avô, etc. E muitos ficam preocupados, assim, poxa, eu vou dar uma palavra cruzada, vou passear com a pessoa para que reforce a questão da mente, né? Que a mente ela vai degenerando com a idade realmente. Você acredita, então, que o mindfulness ele é um potente aliado no sentido de retardar, diminuir esse envelhecimento natural do cérebro? Com certeza. Essa é uma das grandes vantagens da prática, que hoje é um assunto de ciência, né? Hoje mindfulness não é mais um assunto de religião, como originalmente foi, né? Hoje é um assunto de ciência.